Oi, oi, YouTube. Hello, guys. Estou aqui novamente. Agora a gente vai falar do meu segundo jogo favorito. Talvez o jogo que me traumatizou. Com certeza, com certeza. Vamos lá, vou trazer 2 videozinhos hoje, porque eles são curtos. A gente vai começar com o do JJ e depois a gente passa pro outro. Beleza? Vamos lá, se inscreve no canal, deixa o like. O primeiro vídeo foi muito bom, então muito obrigada de verdade pelo apoio de vocês. Deixa um comentáriozinho aí que me ajuda bastante. E vambora, né? Ó, meu segundo jogo favorito, mas eu sei que ele é o primeiro de muitos, tá? Vou dar minha opinião como sempre, e aí a gente vê o que acontece. Sabe quando você tem uma experiência com alguma coisa que é tão boa que quando você termina ela, se tivesse um botão gigante dizendo esquecer completamente o que você viu, eu apertaria só pra reviver aquilo novamente. Este é o Nossa, The Last of Us eu não sei. Eu não sei se eu faria isso, tá? Quero começar dizendo isso. Eu não sei se eu faria isso com The Last of Us, porque quem enviou a minha gameplay, inclusive está no Lisas Games, cara, eu sofri muito. Tipo assim, papo de crise de ansiedade. Foi um negócio assim que eu perdi o controle da situação, gente. Me fez. Me deixou marcas, me fez mal. Eu não sei. É tipo assim, tá, se eu esquecesse da sensação que o jogo fez eu passar, talvez eu jogaria. Mas sabendo o que eu senti, a imersão que eu coloquei naquele jogo, eu não sei se eu jogaria ele novamente. mesmo sentimento que eu sinto com The Last of Us. A sensação de pertencer àquele mundo que esse jogo passa é uma das coisas mais sensacionais que eu já experienciei em toda a minha vida. Quase como fazer uma fogueira para descansar no Red Dead Redemption, observar a chuva de dentro da sua barraca ou entrar em uma save room do Resident Evil e se sentir seguro. Nossa, é verdade. Nossa, isso aqui. Nossa, gente, isso aqui é papo de aconchego, entendeu? De. Que é isso, né? Pior é que num contexto mó feio, né? Sempre 4 paredes horríveis, tudo caindo. Mas a hora que você enxerga isso aqui, você fala, nossa, posso respirar, tô bem, eu tô bem. Mas eu te garanto que a minha experiência com o jogo foi bem melhor que a sua. Isso porque na época, lá em 2013, eu só tinha um Play 2 com o leitor todo estragado. E jogava Mortal Kombat Shaolin Monks, né? O famoso MK de passar de fase. Deixei R$ 30 embaixo. E como eu falei aqui em diversos outros vídeos, eu não sabia o que eram jogos mais recentes. Eu não tinha nem internet. Então, ir de algo da antiga geração pra nova da noite pro dia foi um impacto muito grande na minha loucura. vida. E eu consegui isso porque me emprestaram um Play 3 com The Last of Us. E meus amigos, Nossa. deu medo, hein? A primeira coisa que eu me familiarizei com o jogo foi o protagonista, o Joel. Se você parar pra pensar, ele é um homem super comum. No começo ele recebe uma ligação do seu irmão Tommy, explicando que ele não podia perder aquele emprego, né? Indícios mostram que ele era um carpinteiro, e o fato de que ele não era nada demais no início do jogo contribui ainda mais para que a gente goste dele. Se The Last of Us fosse na vida real, o Joel seria simplesmente um cara igual ao seu pai, por exemplo, lutando para sobreviver em um apocalipse. Falando em pai, eu acho que essa é a fonte que o jogo mais bebe. A gente começa controlando a Sarah, e quando a gente carrega ela em defesa no meio do caos, você se sente protegendo alguém mais fraco. Isso deve ser a mesma coisa que um pai se sente protegendo a sua filha, né? E pra quem ainda não tem filho como eu, deve ser, sei lá, como proteger um cachorrinho de estimação, né? Resumindo brevemente, o que você provavelmente já sabe de cor e salteado, uma infecção misteriosa tomou conta do mundo em poucos meses. Essa infecção é causada por um fungo que existe na vida real, chamado Cordyceps. Porém, Bizarro. isso afeta insetos e outros artrópodes. Uma vez que um inseto é infectado pelo esporo do Cordyceps, um fungo cresce dentro do corpo do hospedeiro. Cara, a coisa mais bizarra, a coisa mais perturbadora pra mim é que ele sobe, entendeu? Ele vai pros lugares mais altos pra ele, tipo, né, pra ele se reproduzir, assim. Então ele solta os esporos pra cair justamente em cima do resto da galera, entendeu? Nos outros insetos ali. Só que o fato dele saber, eu preciso ir pra um lugar alto, entendeu? Pra soltar esses esporos. Ele não solta ali onde ele encontrou o insetinho dele, entendeu? Ele fala, eu preciso subir porque eu preciso. Cara, é perturbador, gente. Eventualmente tomando controle de suas funções e manipulando seu comportamento, principalmente deixando ele mais agressivo e atacando membros de sua própria espécie. E o que acontece é que de alguma forma esse fungo, que só era perigoso para insetos, evoluiu e agora também aflige nós humanos. E do nada,
todo mundo surtou. É vizinho te atacando, é cara burro saindo do carro, é avião caindo, era repórter se explodindo, virou foda-se. Obviamente a primeira coisa a se fazer foi sair daquele local, pois as pessoas não sabiam como o vírus se espalhava. Então era melhor sair da região onde as coisas, pareciam ter iniciado. Porém, todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia. Como era uma infecção que acontecia de uma maneira muito rápida, o mundo entrou em lei marcial e o exército foi chamado para eliminar as pessoas doentes em busca de conter o fungo. E infelizmente, o Joel e a Sarah dão de cara com os militares. E é aí que acontece a cena que todo mundo já viu. Muito triste, por sinal. Sarah, Sarah? Isso se passam, se eu não me engano, 20 anos. E o mundo que conhecemos não é mais o mesmo. Para tentar conter o fungo, o governo jogou bombas em várias cidades, o que resultou em um completo caos. E essa é a principal razão por que esse jogo é tão imersivo. A ambientação pós-apocalíptica que eles criaram foi algo fenomenal, cara. O mato tomando conta de tudo, era prédio escorado um no outro, era cratera no meio da cidade, lugares alagados, florestas que cobriam totalmente o ambiente urbano, cenários onde o fungo crescia completamente na parede, deixando tudo úmido, cheio de esporos, enferrujando, rungindo. Parece que você consegue sentir o cheiro ruim daqueles lugares. É como se você sentisse sua meia molhada ao pisar em uma poça d'água. Quando tem infectados em um local, você sente literalmente muito medo ao jogar. Cara, é verdade. Um ponto muito interessante é que The Last of Us dá medo, gente. Ele dá... O fato do bicho estar ali, o barulho, a ambientação, o clima, o cheiro, parece que ele te coloca, ele te força, assim, vou falar pra vocês, né? Eu joguei o jogo bem depois, né? Então, assim, faz pouco tempo que eu joguei The Last of Us. Se você jogou, tipo assim, quando saiu, eu tinha uns 15 anos, eu tinha, né, enfim. Recomendo que você jogue de novo, tá? Porque, assim, é um outro tipo de imersão, né, eu não sei, é um negócio... É pesado o clima. Não tem como você falar, nossa, é tão gostoso jogar The Last of Us. Porque dá medo. Tipo assim, The Last of Us é um jogo que ele bate de frente com o sentimento de você assistir The Walking Dead. Que é tipo assim, cara, se isso acontecer, fudeu. Sabe? Acabou. Você faz caretas quando um deles te vê, teu coração acelera, sobe a adrenalina. E ouvir os instaladores fazendo barulho em um local que tem eco é uma das experiências mais assustadoras que eu já tive em um videogame. É absurdo. E o Joel virou uma pessoa completamente diferente pra conseguir sobreviver. E o cara é ruim de lida. O maluco é grosso. Se você se metesse com ele, meus amigos, você ia se lascar. Ele chegou ao ponto de deixar uma comunidade inteira com medo quando eles raptaram a Ellie lá na frente. eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Joel agora vive em uma zona de quarentena, né? um lugar que basicamente é controlado pelo exército, tem muros altos para os infectados não entrarem, ninguém sai nem entra, condições de vida péssima e eles comem ratos no café da manhã. Se sair foi pego, vai preso. E se tiver infectado com o fungo, é morto em praça pública. Joel é um contrabandista, junto com a Tess, e levam mercadoria ilegal de dentro para fora da zona de quarentena. E quem não pagar ou se meter com eles, dá ruim. Depois do surto apocalíptico, o Joel nem sorria mais. Ele basicamente morreu junto com a sua filha naquela cena. Mas há um pequeno detalhe nisso tudo. Na primeira cutscene do jogo, a Sarah dá um relógio pra ele. E fica claro o quanto aquilo é simbólico pro cara, pois o relógio tá quebrado e mesmo assim ele usa pra se lembrar dela. E apesar de evitar... Nossa, o pior é que a gente conhece a Sarah por tão pouco tempo, mas ela é tão amável. Ai, nossa, ela é tão... engraçadinha, tipo assim, o pouco tempo que a gente tem de contato com ela foi o suficiente pra se tornar uma personagem muito querida. Tipo assim, cara, é muito rápido, gente, é muito rápido, é o começo do jogo, tipo assim, é um negócio que são minutos ali, não são horas com ela, entendeu? É o começo do jogo que faz você sentir... Nossa, uma dor, assim, sabe? Logo no começo, é bizarro. E a gente não esquece dela. Eu acho que com o passar do tempo, até no 2, quando, enfim, o Joey morre. E aí, foi um negócio que me tocou muito,
foi ver na mesa de cabeceira dele, enfim, na estante dele, 2 fotos, e aí tinha a foto dele com a Ellie e a foto dele com a Sarah. Então, assim, ai, os caras arrastaram muito esse sentimento bom pela Sarah, tadinha. Todo tipo de vínculo e sentimento, é claro que ele se lembra da filha. Seu relógio tá quebrado. Cara, vocês entendem que aqui não foi sobre relógio? Por isso que eu falo, cara, se você tinha 15 anos quando você jogou, você não entendeu direito o que aconteceu aqui, entendeu? E eu rogo para que você jogue novamente se você não teve esse sentimento, essa dor, porque não é sobre relógio, cara. Quando ela fala isso pro Joel, é tipo assim, oi, a sua filha tá morta, tudo bom? Beleza? Não sei se você lembra. É exatamente isso, cara. Porque passa tanto tempo, o comentário que a menina solta é... Seu relógio tá quebrado. Ah, dói muito. Que isso? Ui. É absurdo. Detalhes. Quando uma pessoa passa por experiências traumáticas, é possível que ela desenvolva uma resposta de defesa emocional como mecanismo de enfrentamento. Então o Joel, durante a maior parte do tempo, tenta usar essa armadura de, entre aspas, casca grossa, sem sentimentos, sem laços, sem abraços e etc, pra tentar não se apegar, né, e passar pelo que ele passou lá no começo do jogo. Mas ele ainda tem pesadelos, pois o subconsciente do personagem ainda não esqueceu aquilo. Na série, eles exploram muito mais essa carga emocional, né? A gente vê ele tomando whisky com medicamento pra dormir, tendo flashbacks e até mesmo desabafando. Não, tira a parte, tira a série, gente, tira a série. Apesar que a primeira temporada é boa. Com seu irmão. Segunda... Como ele é contrabandista, um grupo rebelde chamado Vagalumes pede para que ele leve uma garotinha até o outro lado do país. No começo ele nega, mas para ganhar muitas armas e suplementos em troca, ele acaba aceitando. O nome dessa garota é Ellie, e no começo ele a trata muito mal, somente como uma carga, um fim para que ele atinja um meio. Mas obviamente atravessar o país com uma garota em um lugar cheio de infectados é uma viagem bem longa. Isso faz com que ele acabe, querendo ou não, vendo a Sarah nela, a sua própria filha, que ele tinha que proteger lá no início do jogo. Eu acho que ele não vê a Sarah. Eu acho que ele vê uma figura, obviamente, uma figura parental, né? Uma pessoa ali que ele criou um vínculo. Mas, assim, elas são totalmente diferentes, entendeu? Tipo, a Ellie é extremamente confrontadora. Tipo, ela é difícil, gente. Ela não é igual a Sarah, não. Eu não acho que ele enxerga a Sarah, mas ele enxerga essa figura de uma menina vulnerável. E eu acho que eu concordo que ele criou muitas barreiras ali. Então, assim, eu acho que é muito difícil pra ele simplesmente tratar ela normalmente, sabe? Ele com certeza tinha uma barreira que ela acabou quebrando ali por esse perfil mais confrontador que ela tem. Que é de, fala logo, conta logo pra mim, o que você tá fazendo, o que aconteceu, sabe? Tipo, essa coisa de questionar mais, de perguntar mais, de querer entrar na ferida pra realmente saber o que aconteceu e, curando ou não, ela quer fazer parte disso. Eu acho isso muito interessante. E cara, ver o Joel amolecendo e perdendo essa armadura emocional que ele tem aos poucos é muito bom. Sério, é uma das coisas mais Muito incríveis que eu já vi em um jogo. Isso ocorre de uma forma muito lenta, então só quem jogou vai ter essa experiência. Vocês têm noção quão foda esse personagem, cara? Puta que pariu. Então isso não é só mais um joguinho de zumbi que existe por aí. Os caras conseguiram criar um universo gigantesco e magnífico. A infecção do fungo é muito realista. Quer dizer, nem todos os estágios, né? Mas veja bem, nos primeiros estágios da infecção, a gente consegue ouvir o cara gemendo e gritando de agonia, como se não conseguisse se controlar. Eles são extremamente agressivos e parecem ter perdido toda a sua inteligência. Mas ver eles aparentemente sofrendo e faz repensar sobre aquela frase que o Sam falou. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Já no segundo estágio, o fungo começa a crescer no cérebro do hospedeiro. E chega um ponto que ele começa a sair pra fora da cabeça deles. Esses são chamados de perseguidores. Eles se escondem Cara, e armam gente, nossa, eu preciso dividir isso com vocês.
Eu recomendo, se você não viu a minha gameplay de The Last of Us, que você veja, tá? Eu fiz em live, foi muito divertido conversar com a galera, foi muito bom, foi um momento que eu não lembro se estava em Subatum, mas foi em live. Tanto Red Dead Redemption 2 quanto The Last of Us 1 e 2 foi, e a DLC também, né? Foram em lives, mas foi muito legal. Tipo assim, e só quem tava lá viu o quanto eu tinha medo. Gente, eu não tinha medo de instalador, eu não tinha medo dos grandões, não vou lembrar exatamente o nome deles agora. Agora, esses perseguidores, cara, eles me davam agonia. Eu já tenho medo, entendeu? Sabe essa coisa que tá mais no escuro, que tá se esgueirando e que ainda, tipo assim, que ainda passa rápido, essa coisa ainda meio pessoa agachada, tipo, né, de 4 ali. Cara, isso pra mim dá um terror, gente. Me gera um negócio bizarro. Porque, né, pensar assim, o ser humano, assim como, tipo, por exemplo, animais, cachorro, quando ele fica em pé, se ele vem andando em pé, tipo assim, não é o normal, entende? Assim como o ser humano, se ele ficar engatinhando, dependendo do contexto, no contexto terror aqui, né, como esses perseguidores, cara, dá muito desconforto. Eu não sei vocês. Coloca aí nos comentários. Vocês chegaram até aqui, comenta aí qual que dava mais medo em vocês. Pra mim, sempre foi esse. E sempre será. Em live eu ficava em choque. E quando eu ia dormir, me dava um medinho. Não vou negar. Buscadas pra te pegar. Então, É dá um pouco basicamente de isso. medo desses caras às vezes. Passando-se algum tempo, o fungo cresceu tanto que deixou a pessoa completamente cega. E ele cria tipo uma armadura na cabeça do hospedeiro. Esses são chamados instaladores e se localizam através desse som. O som dele é bizarro, com certeza. Né? Mas acho que. Não sei, gente. Eu acho que quando você escuta, você já sabe o que você tá esperando. Agora, quando você não escuta e você só vê um negócio passando, me gerava um pouco mais de ansiedade. Falei mesmo. Os bizarros que todos conhecem, tipo morcegos, que usam ecolocalização para voarem. E esses carinha aqui, cara, puta merda, esses caras dá medo. Depois tem outros estágios, né, que são resultados de anos e anos de infecção. E o fungo, cara, ele é tão desgraçado que quando o hospedeiro morre, ele continua crescendo nas paredes, soltando esporos para tentar infectar mais pessoas. E chega ao ponto dele contaminar prédios inteiros. O negócio é doido, cara. Nossa. Por algum motivo, na Ellie, esse parasita sofreu uma mutação, o que a tornou imune. Ela tomou uma mordida e não se infectou. Então, segundo os vagalumes, ela seria a cura da humanidade. Só isso, né? Essa DLC, inclusive, eu joguei ela em live e eu tomei... Nossa, gente, tomei esporro pra caramba. Porque, assim, pra quem não sabe, a DLC, ela é considerada, sim, um pouco mais difícil em questão de mecânica. Tipo assim, você tá numa parte, acho que é do shopping, e tem muita gente vindo. E essa parte é famosa por você acabar engalhando um pouquinho. E, nossa, eu lembro que tinha uma galera muito complicada na live, tipo, enchendo o saco. Fiquei chateada, gente. Um pouquinho. Mentira, nem liguei não. Mas, assim, realmente é uma parte que você engalha um pouco mais. Que é nessa parte da mordida mesmo, né? A DLC, eu não sei se chama DLC, mas, enfim, é uma parte extra do The Last of Us depois do 1, que você descobre como que ela foi infectada. E essa parte do shopping realmente é difícil. Sem importância alguma. E esse era o motivo que eles queriam que o Joel levasse ela tão longe, pro hospital dos vagalumes, onde lá eles iam desenvolver uma vacina que pudesse curar e mudar a história da humanidade. A questão é, ao fazer essa cirurgia, ela morreria. Então a decisão estava na mão dele, curar toda a humanidade ou salvar a Ellie. Mas o Joel, cara, ele se apegou tanto nela que ele preferiu fazer uma baguncinha no hospital do que deixá-la morrer. No final, ele ainda mente pra ela, dizendo que eles não acharam a cura, que existem vários outros igual a Ellie, que isso tudo é uma mentira. As pessoas falam que isso foi uma decisão bem egoísta do Joel, né? Mas eu acho que nesse ponto, ele percebeu como a vida estava melhor sem os humanos. Ele não queria perder 2 vezes o que era mais valioso para ele. Ele percebeu que não importa o quão, entre aspas, limpo seja o mundo, igual o nosso é, sempre haverá grandes conflitos. Talvez ele só tenha feito o que você ou qualquer pai faria no lugar dele. E se você observar, os 2 personagens se desenvolvem de uma forma inversa.
Enquanto a Ellie no começo era uma menina doce e brincalhona, Joe era um cara durão que vai amolecendo com o tempo. A gente vê isso pela sua casa. Ele agora possui seus hobbies, gosta de tomar seu café, tocar seu violão, enquanto a Ellie vai se tornando cada vez mais sombria conforme o tempo passa, ao ponto de não perdoar o Joe em vida, porque ela descobre a verdade, ela descobre que o Joe tá mentindo pra ela. Ela vai lá no hospital, vê as gravações, ele confessa pra ela que mentiu, que sim, ela poderia ser a cura da humanidade, mas ele preferiu salvar ela. O que acontece é que ele acaba morrendo na frente da Ellie. E ela finalmente percebe que ele foi o único que a cuidou de verdade. E não havia como um meio pra fazer uma vacina, assim como a Marlene fez, mas sim como a sua própria filha. Quando a Ellie percebe isso, ela fica toda errada da cabeça. Nossa, essa parte aqui... Nossa, gente, me arrepiei. Nossa, me arrepiei agora. Nossa, essa parte é absurda, que ela vai encostar no carneirinho ali e ela lembra, assim, e ela, enfim, né, dá uma crise nela ali, a Dina chega, enfim. Gente, tempo é vínculo, entendeu? Se você discorda disso, você tem uma perspectiva talvez não... não sei, não tão imersiva, ou você não se coloca no lugar, ou... Mas pra mim é muito óbvio, tipo assim, eu simpatizo com a Abby, ok? Que isso fique muito claro, a gente ainda vai ter um vídeo que vai falar um pouco sobre isso, um pouquinho mais, eu acho. Mas a gente passa muito tempo com dois personagens, a gente cria vínculo, eu acho que majoritariamente a galera fica muito mais do lado da Ellie do que da Abby. Mas se você acaba também simpatizando com a Abby, você entende o lado dela. Isso é muito óbvio pra mim, é muito, muito nítido. Né, porque ela também perdeu alguém muito importante pra ela. Né? É só você pensar um pouco sobre isso. Mas se tratando de jogo... Tempo é vínculo, cara. Tipo, ele não tinha vínculo com ela só era uma carga. De repente, ele começou a conhecer ela, começou a conversar com ela. Isso acontece com todo mundo, tá? Tem pessoas estranhas que você, de repente, conhece, você acaba se tornando melhor amigo e você vai criando um carinho por aquela pessoa, entendeu? Ou até um animalzinho, tipo, ele acabou de chegar na tua casa, você vai ficar, às vezes você tem dois, né? Você tem mais carinho por aquele lá. Mas aí, de repente, você fala, cara, não consigo mais ficar sem essa pessoa, sem esse animalzinho, não dá, dói pensar em perder, entendeu? E isso acontece muito claramente, entendeu? Nesse jogo. E desenvolve um estresse pós-traumático muito grave. Chegou ao ponto de ficar obcecada por vingança. Ela queria de todo jeito matar a Abby, né? Foi a mulher que matou o Joel. E o segundo jogo não é divertido como o primeiro. Ele é pesado, sombrio, angustiante. Tinha pessoas que paravam de jogar porque não aguentavam. Todo mundo chorava na hora de jogar. Cara, teve alguém aí que tá vendo isso aqui, conhece alguém, ou você é essa pessoa que você parou de jogar? Tipo assim, deu um timing, não sei. Talvez voltou depois. Mas isso também aconteceu com vocês? Eu quero falar com pessoas que conseguem ter uma imersão absurda no jogo, gente. Eu sou essa pessoa, entendeu? Quero dividir isso com vocês. Às vezes, se você é uma pessoa que, tipo assim... joga esporadicamente, entendeu? Talvez não seja essa pessoa. Tá tudo bem. Cada um encara, né, videogame, jogos, séries de uma forma diferente. Tá tudo bem, eu entendo isso, beleza. Mas é muito legal quando a gente tem essa troca de pessoas que choraram com The Last of Us, por exemplo. Parecia que você literalmente tava na pele da Ellie. Eu comecei a odiar ela no jogo, cara. Uma personagem que eu gostava no primeiro. Sei lá, a forma com que ela trata o Joel. Nossa, apesar sim. de ter seus motivos, né? Verdade, é verdade. Foda de assistir. O que foi que você falou? Ellie, não. É que ela se tornou muito orgulhosa, cara. O ego dela subiu pra escalou pra uma coisa que ela perdeu o medo de perder, entendeu? Foi isso. Eu acho que é tratado como o Joel ser egoísta, eu acho muito forte isso. É só você se colocar no lugar. Por exemplo, pra quem já jogou Life is Strange, é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. No final, você vai ter que escolher. Você quer matar a pessoa, o amor da tua vida, a pessoa que é mais importante pra você, ou você vai ser pacífico e você vai deixar as coisas acontecerem, ela vai morrer. E a cidade vai ficar bem. Tira a mão de mim! Ei! Já chega. E você vem cá, vamos dar uma volta. E eles, hein? Isso não é problema seu. Você precisa tomar um ar. Você tá bem, garota? Qual o seu problema? Ele não tinha o direito. E você tem?
Não preciso da sua ajuda, Joel. É, aqui ela merecia só um peteleco bem na cara. Bem na testa dela. Bem na testa! Se liga, Ellie. Salva, você é uma vagabunda, salva! Então vamos lá, além do protagonista que você gosta morrer, você fica imobilizado igual a Ellie, não pode fazer nada, tu ainda tinha que ver ela fumando, né? E jogar com a pessoa que matou seu personagem favorito. Era realmente difícil. Nossa, eu lembro que eu fiquei mal, gente, tanto que eu tive que cortar uma parte. Quando eu vi que a gente ia jogar com a Abby, eu cortei algumas partes, eu acho. Agora eu vou abrir aqui pra vocês. Eu não tava me sentindo bem de pegar no controle. Porque eu não tinha simpatizado. É o que eu acabei de falar, tempo é vínculo. E aí, quando a gente começa a jogar com a Abby, ela é foda demais. Nossa, ela é absurda, ela é uma personagem incrível. E ela é forte, e ela é muito forte. E olha esse braço aqui, que forte. Ela é maravilhosa, entendeu? E aí, tempo é vínculo. Você passa um tempo jogando, você entende, você vê a realidade dela. E aí, é muito difícil você não ser empático com ela e entender do outro lado, entendeu? É só você minimamente se colocar no lugar, gente. Eu não tô falando sobre uma grande imersão também. Eu sei que eu sou muito imersa nos jogos, mas, tipo assim, é só você parar pra pensar. Tem o outro lado da moeda, entendeu? Aconteceu, ela perdeu o pai, cara. Tipo, é só você pensar, nossa, e se matasse meu pai por causa de um negócio, porque ele era médico, casualmente morreu. Você ia atrás também. Então, também assim, ó. As duas personagens, pra mim, elas são incríveis. Eu gosto muito da Ellie. Mas também eu gosto da Abby. Mas tudo isso foi feito de propósito e tinha que ser assim. Mas vamos lá, todo mundo ficou brabo com esse final porque a Ellie fez de tudo pra se vingar. E na hora de matar a Abby e finalmente encerrar tudo isso, ela não faz. Ela deixa a Abby ir embora e não se vinga. Aí fudeu, né? Geral ficou puto, né? Mata essa arrombada, cara. Mas ninguém percebeu que a jornada das duas é muito parecida. O Joel também matou o pai da Abby lá no hospital. E graças a ele, o mundo ainda tava um caos. Matar a Abby também faria com que o garoto no barque passasse pela mesma dor que a Ellie passou, fazendo com que o ciclo de vingança nunca acabasse. O garoto que a Abby começou a cuidar como um filho também viria atrás da Ellie, né? E sentiria a mesma dor. Cara, isso aqui é muito foda porque ela tá tão ferrada nessa parte, mas ela ainda continua forte. Vocês viram ali o partezinha que eu mostrei o tamanho do braço dela. Aqui, gente, ela foi feita de gato-sapato, entendeu? Nossa, foi acabada, tava pendurada e ela ainda assim consegue ser mais forte que a Ellie. Que ela sentiu. Então os personagens são quase idênticos, cara. Por isso que o nome deles é parecido, né? Ellie e Abby. E eu acho que só agora que a maioria das pessoas estão percebendo que não existem heróis aqui. A Ellie e a Abby são a mesma coisa. O que nos mostra que a gente defende aquilo que é próximo a nós. Se tem uma briga, a gente vai defender a nossa família. Mas somos incapazes de compreender que o próximo pode estar na mesma situação que estamos. E foi exatamente o que a Ellie sentiu naquele momento. Então, cara, olha a reflexão que esse jogo nos causa. Vai dizer que isso aqui é melhor que um filme, cara. Meu Deus, é uma obra de arte. Minha tatuagem, gente! Acho que nenhum jogo me fez refletir tanto assim como o The Last of Us fez. E no fim, né, o maior... Curiosidade muito aleatória, mas é muito legal. Eu tenho a mariposa do violão e meu marido tem a tatuagem inteira do braço aqui da Ellie, né? Igualzinha a ele. E eu fiquei com a do violão, a mariposinha. O medo da Ellie, que era ficar sozinha, se tornou realidade. Real, exato. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, Eu teria feito a mesma coisa. eu teria feito tudo igual. Exatamente. Gente, o próximo vídeo é do Tainan. É o real motivo de Ellie não matar Abby. Achei interessante também trazer pra gente fazer essas duas reflexões. Eu sei que eu tô dando já essa reflexão ali no vídeo do JJ. Vou deixar, inclusive, o vídeo dos dois na descrição, se você quiser ir lá, né? Enfim, acho difícil vocês não conhecerem o JJ. Mas, enfim, o Tainan também fez esse vídeo aqui. E vambora, tá? Como você é escroto. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Ame ou odeie, mas indiferença passa longe ao descrever The Last of Us Parte 2. Tudo se deve a uma cena em específico. Para, por favor.
favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta. A partir desse momento, se abre a porta para diferentes narrativas, onde Joel era o vilão ou apenas um pai protegendo sua filha. Acontece que esse jogo é tão complexo e cheio de camadas que é impossível categorizar os personagens como uma coisa só. Isso acaba levando várias perguntas, como por que Joel precisava morrer daquele jeito? Por que a gente precisava jogar com Nossa, aquele tiro seco ali, meu Deus, gente. Nossa, eu tô vendo que eu preciso jogar de novo o The Last of Us 1. O 2 eu me recuso, guys. Mas assim, o 1 eu acho que eu preciso. Porque ele é mais divertido, né? Enfim, acho que eu preciso. Mas nossa, esse 2, cara. Nossa, aquela dosada ali na perna. a Abby? E por que a Ellie não matou a Abby quando teve a chance? São muitas maneiras diferentes de se enxergar The Last of Us Parte 2. Mas para que a gente comece a entender de fato, devemos começar por aqui. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, leva agora! The Last of Us Parte 1 é um jogo bem redondo com começo, meio e fim. A Naughty Dog percebeu que precisava dar um passo maior para conseguir superar o primeiro jogo. Então ela decide trazer uma experiência muito mais profunda e complexa, a partir de diferentes narrativas sendo contadas na mesma história, que surge de maneira brilhante. À primeira vista é bem desconfortável, mas isso é o que torna The Last of Us Parte 2 um jogo à frente do seu tempo. Ao matarmos o médico que faria cirurgia na Ellie, não damos tanta importância por se tratar de um NPC. Matar o médico, matar os enfermeiros, tacar fogo em tudo, queimar todo mundo, matar todo mundo que tava naquele prédio. Não foi só o médico, né? A gente destruiu uma geração inteira, cara. Nas narrativas dos videogames, os NPCs não fazem parte de forma significativa das histórias. Eles preenchem e tornam o jogo menos vazio, mas estão lá apenas como um background. A Naughty Dog pegou esse conceito dos NPCs e resolveu dar profundidade a eles. Os caras são... Não tem nem palavra pra descrever isso. Os caras são absurdos, né, gente? Mano, a gente matando a galera como se fosse um joguinho. De repente a gente vai pra outra visão e a gente começa a ver que, tipo, as pessoas que a gente perdeu, os nomes, a gente vê que tinha família, que tem gente chorando porque aquela pessoa morreu, a gente vê o corpo dela, depois do Joe ter metido um tiro na cabeça dela. Cara, é um jogo... Eu falo, se você jogou The Last of Us 2 e você acha que é um jogo... Nossa, meu jogo favorito é um jogo tão legal. Não se esqueça que ele é um jogo muito pesado. Né, apesar de tudo, da mecânica, a jogabilidade é absurda, é incrível. Mas, cara, é um jogo tenso. Isso torna o jogo muito mais enigmático, onde as escolhas dos personagens têm um peso muito maior. Você matar um inimigo e escutar os outros gritando seu nome, enquanto ele grita de dor ou o cachorro chora pela morte de seu dono. Nossa, É odiava uma matar fração cachorro. dessa ideia. A campanha da Abby é toda baseada nisso. Para Abby, Ellie é apenas um NPC. Lev e Yara, em qualquer outra narrativa, também seriam apenas NPCs de alguma missão secundária. Owen decide deixar a WLF por um NPC que nem sequer vemos no jogo. Ele vira pra mim. E ele era velho. Cansado. Ele tava... pronto. Já matei vários, cicatriz. E... filho da puta. Eu não consegui. Nossa conexão nos jogos sempre vem em relação ao personagem que controlamos. Joel era a nossa conexão. Abby não só mata Joel, mas acaba se tornando a nossa personagem jogável. A decisão criativa de fazer com que as pessoas joguem com personagens que não gostam é uma quebra de paradigma muito forte. É muita sacanagem, cara. E pega muito de surpresa. Se você não tá pronto pra isso, nossa, é bizarro. Naughty Dog entende que controlar o personagem no jogo é uma ferramenta narrativa poderosíssima. Abby passou praticamente pelas mesmas coisas que Ellie. Mas não se trata apenas de entender as suas motivações ou a sua história. Se trata de criar conexão. E então entra o desafio. Como criar conexão com alguém que literalmente quebrou a nossa conexão com o jogo? Essa é a genialidade de The Last of Us Parte 2, ao trazer um sentimento dúbio,
Eles nos fazem temer pela vida de Abby, porque agora nós somos Abby, mas ao mesmo tempo também queremos ver ela morta pelo que ela fez com o Joel. Eles trazem sempre momentos de pura adrenalina com a Abby, momentos em que você se sente aterrorizado e simplesmente esquecemos o que ela faz. Tomamos o maior cuidado para não cair da ponte entre prédios. Nossa, Lutamos parte de foi forma difícil. desesperada contra o maior inimigo do jogo. Ficamos aflitos quando entramos na ilha para tirar Lev de lá. Ao mesmo tempo que queremos que ela saia com vida, porque nós somos ela, também não conseguimos esquecer o que ela fez. A nossa conexão com a Abby fica sempre naquele 99%, mas jamais consegue alcançar os 100%. Isso cria tantas... Por quê? Porque a gente não começou jogando com ela. Porque The Last of Us Parte 1 e o Extra não é com a Abby. Se fosse ao contrário, a gente teria a mesma conexão que a gente teve com a Ellie, gente. Isso pra mim é... Nossa, isso pra mim é muito lógico. camadas em The Last of Us Part 2 que a cada vez que eu penso no jogo, ele parece um jogo diferente. Em alguns momentos eu sinto a conexão com a Abby, e em outros não. E isso tudo é montado de maneira proposital, trazendo uma experiência não imediatista, mas sim algo que vai fazer você pensar sobre ele, mesmo muito tempo depois de ter jogado. E tudo isso nos leva a outro lado dessa moeda, do porquê jogamos com Abby. Vamos lá. Porque Joel precisava morrer para continuar vivo. Pode parecer uma frase estranha, mas eu já explico pra você. Joel é o primeiro protagonista, não o primeiro personagem com quem jogamos, mas é o primeiro com quem criamos laços. Ele é a nossa conexão com o universo de The Last of Us. Um homem comum que perdeu tudo que tinha. Ao perder a sua única conexão com a humanidade, Joel enxerga à sua frente uma segunda chance. E para proteger aquilo que o tornava humano, ele se torna um monstro. Uma escolha que, para aqueles que seguiram a sua narrativa, pode ser vista como justa. Afinal, se a humanidade tirou algo dele, ele também tirou algo da humanidade. Mas quando essa narrativa passa a ser vista por outros ângulos, Joel se torna muito mais do que alguém que tirou a oportunidade de o mundo voltar a ser o que era. Ele destruiu a vida de alguém de maneira pessoal. E não digo isso só dos olhos da Abby, mas sim dos olhos da Ellie. Joel e Ellie eram personagens que não possuíam conexão com ninguém. Estavam à margem da realidade. Até que perceberam que cada um era a peça que faltava para se sentirem completos. Algo estava de volta, não exatamente o mundo que eles conheciam antes. Até porque a Ellie não sabia como era o mundo antes de tudo. Joel então percebe que voltar à sociedade como era antes não fazia sentido, pois para ele a humanidade morreu no momento em que a Sarah morreu. A sua conexão com o mundo não via da civilização, mas sim da conexão com sua filha. Isso o motivou a correr atrás da Ellie, sem nem pensar duas vezes, pois a Ellie valia muito mais do que o mundo que existia antes. Isso foi o que custou a sua vida. Quando The Last of Us Part 2 chegou, acreditava-se que veríamos a continuação da relação entre Joel e Ellie. Porém, a Naughty Dog seguiu por um outro caminho. Joel precisava morrer. Joel, depois de The Last of Us Part 1, deixou de ser um personagem e virou uma ideia. Ideia essa que modificou a forma de todos dentro do universo de The Last of Us. Sua relação com a Ellie era tudo o que o mantinha vivo. Relação essa que foi se deteriorando com o tempo, até que Ellie descobriu toda a verdade. Joel não morreu naquele momento onde o taco de golfe acertou sua cabeça, mas morreu aos poucos por todos esses anos. E por mais estranho... Mano, eu trouxe esses dois vídeos porque eles trazem coisas muito semelhantes, mas pontos que são diferentes de certa forma. São duas pessoas falando, talvez tratando do mesmo assunto, mas eles estão ali no paralelo, entendeu? E eu acho interessante, quanto mais opinião eu tiver sobre, melhor. E um adendo. Nesse momento, eu não vou começar a trazer coisas tipo o pior jogo do mundo, e aí a capa da Ellie, né, enfim, ou a cara do Joel, né? Eu não vou trazer a galera que dá hate, até porque, assim, eu acho que é mais pra farmar, entendeu? Eu não acho que a pessoa realmente odeia esse jogo. Eu acho muito estranho pensar em alguém que jogou The Last of Us 1, o Extra e o Parte 2 e falar o quanto odeia The Last of Us. Não acho que cabe, né? Porque, assim, não faz sentido, gente. que pareça, Acho que a Abby pessoa só ter tá assassinado farmando. Joel foi o que o manteve vivo. E tudo bem. Pois foi Tudo o que reacendeu a relação entre Joel e Ellie. Se não fosse por isso, talvez Joel fosse sendo esquecido, até finalmente desaparecer da vida daquela que ele considerava sua única conexão com o mundo.
desaparecer da vida de Ellie. Talvez pra você possa até parecer algum tipo de Ela babaquice tadinha, filosófica, pendurada, mas isso tem coitada. tudo a ver do porquê Abby ter sido deixada viva pela Ellie. Merda! Ah, isso foi intenso. E se você chegou até aqui, curte o vídeo, comenta e não se esquece de se inscrever para mais vídeos como esse aqui. Pelo que é possível ver com a DLC Left Behind e a HQ Sonhos Americanos, Ellie sempre foi uma pessoa sozinha. Sua única amiga, Riley, foi morta no mesmo dia em que ela se tornou imune. Ao longo da sua jornada com Joe, mais pessoas acabam sendo mortas pelos infectados, como ela mesma fala no final de The Last of Us Parte 1. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. A questão é que Ellie se sente culpada por não conseguir salvar pessoas em quem ela colocava sua fé, em quem ela começava a criar algum tipo de conexão. Essa culpa iria embora não apenas com a criação da cura, mas Ellie acreditava que a sua morte, o seu sacrifício, seria uma forma de pagar as contas com todos aqueles que ela acreditou deixar morrer. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Dessa forma, ela finalmente teria algum tipo de propósito. O que ela não esperava era que a pessoa que ela mais amasse fosse tirar isso dela. Depois disso, Ellie colocava a culpa de tudo isso não mais em seus ombros, mas em cima de Joe. É que não é tão complicado de entender também o lado dela. Pô, cara, ela cresceu já nesse inferno, entendeu? O pouco de humanidade que tinha é muito diferente da nossa ideia de humanidade e realidade, entendeu? Ela já cresceu nesse caos. É um caos que realmente vale a pena viver? Pô, né? É difícil, é ruim, as pessoas estão morrendo, você não pode se apegar, você tem medo de tudo. Não é um conforto como a Sarah tinha, por exemplo, entendeu? A segurança, a confiança, né? Enfim, cara, não é tão difícil entender que o fato dela morrer era importante, mas que pro Joel não fazia o menor sentido. Então, assim, é compreensível, gente. Ai, eu compreendo The Last of Us. Vamos fazer o quê, cara? Os caras amassaram na história, não tem como. É que a gente não quer, aí que tá, a gente não quer, a gente quer que ela seja grata por ele ter salvado ela, que a que entenda, porque a gente tem o antes ali da Sarah, a gente quer colocar na cabeça da Ellie que tá tudo bem, que ela tem que ser a filha do Joel, né? Mas ela tem visões diferentes, percepção diferente, enfim. Ela resolve cortar relações com ele, mas após a sua morte, Ellie corre para vingá-lo. A morte de Joel para Ellie foi um processo. Acredita que matando Abby de alguma forma seria como pedir perdão ao Joel por todos os momentos em que ela deixou de falar com ele, já que mais uma vez ela acreditava ser culpada pela morte de alguém que amava. Quando esse momento finalmente chega, um pequeno flash de Joel aparece na tela. Ellie desiste. Ela solta suas mãos do pescoço de Abby, se joga no mar e manda ela ir embora. É quando Ellie se dá conta de que matando Abby seria matar Joel de vez. No último momento dos dois juntos, Ellie diz que poderia tentar perdoar Joel. Era sua maneira de dizer que está pronta para deixar de lado toda a história de cura, deixar de lado todos os mortos e voltar a criar alguma conexão com Joel. Assim como Joel procurava sua humanidade em Ellie, Ellie procurava achar sua humanidade ou propósito no seu sacrifício, mas agora estava pronta para começar a colocar sua fé em Joel. Porém, com a sua morte, Ellie percebe que a sua promessa de um possível perdão nunca vai chegar, e ainda que Joel continuasse vivo, Ellie mesmo disse que provavelmente nunca iria conseguir perdoá-lo, mesmo estando disposta a tentar. A conexão entre eles talvez nunca voltasse a ser o que era. Tudo que lhe resta é a vingança. Mas matando Abby, Ellie estaria abrindo mão totalmente da sua humanidade. Humanidade essa que foi o legado que Joel deixou para ela. Matar Abby seria apagar a última fagulha de humanidade que ligava Joel e Ellie. Então Ellie decide o mais difícil, deixar Abby viver para que Joel também possa continuar vivo. Eu não sei se eu concordo que a Abby seria essa última fagulha, seria essa última conexão, essa última ligação entre eles. Eu acho que. Eu acredito que matar a Abby não faria diferença nenhuma, entendeu?
eu acho que é sobre isso. Ela entendeu que foi uma vingança, sabe? Foi olho por olho, dente por dente. E se ela matasse a Abby ali, isso ia se estender, entendeu? Joel matou o pai da Abby, Abby matou Joel. Acabou ali, entendeu? Infelizmente, acabou ali. Se ela desse mais uma continuidade nas mortes, a vingança ia se arrastar mais ainda, entendeu? E eu acho que ali, quando aparece o Joel, tipo assim, cara, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, cara? Acabou. Não, ele não vai voltar, não vai trazer ele de volta. Você tirou algo da Abby e ela tirou algo de você. Entende? Então, assim, eu acho que é isso. Eu não acho que matar a Abby seria uma coisa que, tipo, o Joel sumiria, entendeu? Não sei. Não sei se foi exatamente isso que ele quis passar no vídeo, mas enfim. Gente, acredito que seja isso. The Last of Us é o meu segundo jogo favorito. Não é um jogo que eu, né, novamente falei. Foi uma imersão muito forte pra mim. Eu não acho que eu me arriscaria novamente a jogar, até porque me marcou de uma forma completamente diferente de Red Dead Redemption 2. Por quê? Porque são dores diferentes. E agora, enfim, isso diz muito mais sobre mim e sobre as pessoas que, enfim, tiveram a mesma sensação. Em Red Dead, né, você sente que aquele teu parente se foi, você sente saudade, é uma dor de luto, sabe, de certa forma. Em The Last of Us, eu sentia ansiedade, eu queria realmente, e eu não entendia por que as pessoas falavam que elas só queriam que o jogo acabasse. Eu não tomei spoiler algum. Sabia que o Joel morria, sim, sabia que o Joel morria. Mas, no final, eu entendi que eu só queria realmente que aquele sofrimento acabasse. Doeu ver tudo pela perspectiva da Abby, doeu muito viver a perspectiva da Ellie. E eu acho que são dores diferentes, entende? Foi algo que, não sei, acho que machucou diferente do que Red Dead Redemption 2. Enfim, não sei se vocês entenderam, mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você quer que eu reaja a algum vídeo de algum outro canal, deixa nos comentários. Já tiveram algumas pessoas que comentaram sobre isso e eu irei vê-los. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra me ajudar, por favor. Deixa um comentário bacana e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!